Bom dia, sétimo ano, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, meus amados. Vamos dar continuidade, tá, na nossa aula de hoje, ao capítulo 2, onde nós estamos falando sobre renascimento, renovação nas artes 1, porque a gente tem o capítulo 3, que é renovação nas artes 2. E aí, só relembrando exatamente o que foi o Renascimento, né? Que foi um movimento que vai romper com alguns padrões que foram estabelecidos lá na Idade Média, que foi um movimento anterior ao Renascimento. E aí, claro, vem trazendo como foco primordial, agora dentro do Renascimento, a ciência, tá? Como um dos destaques, principalmente dentro da arte. E aí, como eu falei na aula passada para vocês, que agora a arte ela é reconhecida como uma área do conhecimento e tendo uma mesma importância que a ciência, né? Então, por isso, a ciência também vai ser um dos aspectos que a arte também vai se basear para a realização das suas obras, né? Para a produção das obras nesse período. E aí, claro, a sociedade ela começa a ter uma transformação também no pensamento, né? Então, há uma busca incessante pela racionalidade, conhecer a si próprio, né? Voltar-se para si e, claro, sempre colocando a racionalidade ali, tá? E aí hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre o Renascimento dentro das artes visuais. E nada melhor do que falar em artes visuais, que é a imagem, né, a pintura, do que também conhecer os artistas, os pintores que fizeram parte do Renascimento, certo? E aí no livro de vocês, logo de princípio, tá? Vocês podem acompanhar aí na página 12 da apostila, que fala o seguinte, que na pintura os artistas renascentistas se debruçaram sobre o estudo da anatomia humana, que eu também falei a respeito, né? Que é exatamente o estudo do corpo humano, é conhecimento do corpo humano, conhecer o corpo humano, né? Tentar desvendar alguns mistérios, tentar chegar ao máximo possível de perfeição também na representação desse corpo humano. E aí, um outro detalhe é que tinham a perspectiva como recurso técnico para criar a ilusão de profundidade. E a perspectiva, certo? Sétimo ano, é exatamente a ilusão de profundidade no espaço através da tridimensionalidade. É eu transformar, né, elementos bidimensionais em tridimensionais, né? A gente até já falou um pouquinho a respeito sobre a perspectiva, a tridimensionalidade. Sempre coloco para vocês também esse elemento como sendo um elemento muito importante. Até quando a gente falou sobre luz e sombra, eu também falei sobre esse elemento. E aí, falando de luz e sombra, ele também me falando aqui que eles desenvolveram a técnica do chiaroscuro, que é a técnica que nós trabalhamos em sala de aula, que é, né, as nuances gradativas de luz e sombra. E aqui ele coloca claro e escuro, que vão proporcionar a gradação minuciosa da luz e da sombra numa imagem renascentista. E os artistas, quase todos eles usavam, né, essa técnica também, não somente para criar volumes, para criar também a ilusão de realidade, proporcionar um pouquinho dessa aproximação do real, mas também para criar a ilusão de profundidade no espaço. Essa técnica também servia para isso, tá? E aí, continuando aqui no livro de vocês, ele também fala o seguinte, que os temas abordados se relacionavam com a religião, mitologia grega e os retratos da nobreza. Então, como eu também falei, eles não deixaram de mão a religiosidade. Ao contrário, né, os renascentistas, eles usavam a religião de fato em muitas representações de suas obras. Por quê? Porque era uma temática que proporcionava uma representação bem clara de todas as características renascentistas, mantinha histórias e personagens da Bíblia que favoreciam a execução dessas características da produção renascentista, né? Então, não tinha como fugir também aí
dessa temática, deixar de lado. Então, mesmo assim, eles produziam. E aí, como eles têm também como referência os gregos e os romanos, eles vêm trazendo também para o Renascimento a mitologia grega, tá? E aí, destacar também os retratos da nobreza da época, né? Então, não tinha como também, porque eles também eram contratados pela nobreza, pelos nobres, para realizar os retratos, né? As encomendas eram feitas. E aí, por isso, também existiam os retratos da nobreza. E aí, nosso primeiro artista de hoje, né? Que nós vamos destacar na aula de hoje, será o Leonardo da Vinci, certo? E aí eu trouxe para vocês um slide com as características de Leonardo. E aí o Leonardo da Vinci, turma, ele é considerado um dos maiores artistas, não só do Renascimento, mas da própria arte em si, né, do próprio universo artístico. Ele atuou em diversas áreas, até por isso também chama a atenção bastante, né, a sua técnica, a sua forma de pensar, a sua forma de representar as obras, porque ele não tem muitas pinturas, ele não é artista de muitas pinturas, mais ou menos aí destaca-se umas 50, né, vou chutar umas 50, mais ou menos assim, se eu não me engano, de obras de Leonardo da Vinci. Porque além de pintura, quando eu falo em obras, eu estou falando apenas das pinturas. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci, ele atuou em diversas áreas. Ele, além de pintor, ele também trabalhou com escultura, ele também foi arquiteto, desenhista, matemático, físico, tá? Trabalhou em mil invenções, né? Ele gostava muito de inventar as coisas, de ir além do seu tempo, né? Buscar coisas que poderiam exatamente ajudar ali na época em que ele estava inserido. E é claro que ele conhecia também todos os aspectos do seu tempo ali, do contexto ao qual ele estava, né? Então era mais fácil também ele manipular e transitar em diversas áreas do conhecimento. Então, com todo esse conhecimento, Leonardo, ele transita facilmente entre a ciência, né, e a arte. Então, por isso que é considerado aí, né, um dos grandes nomes, né, do Renascimento. E aí, no livro de vocês, ele vem também falando sobre isso, ó, que ele foi o sujeito que vai transitar entre a ciência e a arte. E aí eu trouxe para vocês o slide, tá? Onde nesse slide aqui vocês percebam que tem algumas características primordiais, e uma delas é exatamente falando sobre a figura humana, tá? Quando ele fala em figura humana, quando ele fala em anatomia, eu posso, né, muito bem me referir a esse desenho chamado O Homem Vitruviano, que na verdade foi iniciado, né, por Marcos Vitrúvio e depois foi complementado por Leonardo da Vinci. E aí esse homem vitruviano, ele se tornou, na verdade, o grande símbolo de simetria do corpo humano. Porque a gente vê uma representação da figura humana em posições, né, bem distintas, bem diferentes. Propositalmente aí você vê o reflexo das pernas e dos braços bem abertos, né? Bem estendidos nesse círculo, e ao mesmo tempo nós temos um quadrado, tá? Esqueci que eu tava com o marcador. Ó, o quadrado, né? E círculo. E aí, exatamente para a gente perceber a questão da representação simétrica desse corpo, dessa figura, desse espaço. Porque se eu traçar exatamente a linha, ó, lembra que a gente estudou sobre simetria? Eu vou perceber que os dois lados eles são iguais em tamanho, né, em proporções. E aí exatamente essa representação é que os artistas renascentistas buscavam, tá? Essa harmonia perfeita, esse equilíbrio, essa simetria do corpo humano. Por isso, o homem vitruviano se tornou exatamente o símbolo da simetria humana. E aí, além disso, nós temos aqui vários escritos, várias informações de estudos, né, do próprio Leonardo, que ele fez as anotações no próprio desenho. O Leonardo da Vinci ele deixou muitas informações, muitos borrões, muitos cadernos com as informações das invenções, né, de tudo que ele produzia. E exatamente com isso, né, com todas as informações que a gente tem uma base mesmo concreta de quem foi Leonardo da Vinci, certo? E aí, voltando aqui para o slide das características, nesse slide eu vou enfatizar exatamente as características não só do Leonardo, mas do próprio Renascimento, né?
E aí nós temos aqui a utilização da técnica artística da perspectiva, como eu já falei, o uso das cores próximas da realidade, porque o intuito era exatamente ter uma aproximação mesmo com a realidade, figuras humanas perfeitas, temas religiosos, né? O Leonardo da Vinci usava muito temas religiosos. E aí nós temos o uso da matemática em cálculos artísticos. Foram encontrados diversos, né, cálculos feitos por Leonardo da Vinci. Imagens principais são centralizadas, e a gente vai perceber isso. Ele sempre, por mais que ele tente colocar a perspectiva, mas ele sempre quer dar uma importância maior a uma determinada figura, um determinado personagem. Então, por isso ele coloca sempre as imagens principais bem centralizadas nas suas pinturas. E aí, claro, tem as paisagens de fundo, porque ele vai usar a perspectiva, então tem a profundidade e tem que ter alguma coisa atrás ali, né? Então, por isso que existem as paisagens de fundo. Figuras humanas com expressões de sentimento, principalmente as que diz respeito aos temas religiosos. E nós temos um detalhismo artístico. A obra dele é cheia de detalhes, onde você vai, né, minuciosamente procurando cada informação ali visual que se encontra no quadro. E aí, nós temos aqui no livro de vocês a imagem da Virgem dos Rochedos, que é essa bem aqui, ó, tá? A Virgem dos Rochedos. E aí eu vou passar aqui para a gente poder ver a Virgem dos Rochedos em tamanho bem maior no slide, tá? E aí claramente eu percebo aqui a figura de Maria, né, a mãe de Jesus. Aqui é Maria Madalena, provavelmente aqui é o Jesus, e temos uma outra figura aqui também de criança, certo? E aí o que chama a atenção nessa obra? Nós percebemos as imagens em primeiro plano, como eu falei para vocês, se a gente for perceber isso. Nós temos a paisagem no fundo, né, como está colocado também no slide. Nós temos as nuances de claro e escuro, é só um outro elemento, né, que é o claroscuro. Temas religiosos, que mais que tem aqui no slide, vamos ver. Ele calcula exatamente todo o espaço dessa obra. Por que esse cálculo, professora? Olha só, percebam que aqui nessa obra nós temos um detalhe que, se a gente for traçar uma linha imaginária, ó, nós temos a chamada representação piramidal, que era algo bem comum, né, no Renascimento, principalmente nas obras de Leonardo da Vinci, nesse sentido. Além dele colocar a imagem em primeiro plano, ele também faz essa estrutura piramidal para mostrar exatamente a questão do cálculo, né, da simetria, do cálculo, da proporcionalidade que ele vai transmitir nas suas obras, certo? E aí, claro, todas as imagens principais estão dentro desse formato de pirâmide, certo? Perspectiva, né? Então, é uma imagem que tem claramente todas as características que a gente viu no slide anterior. E aí, uma outra obra que está no livro de vocês, também, né, logo abaixo aqui na página 12, é a Ceia, né? A Última Ceia, uma obra bem famosa também de Leonardo da Vinci. E aí ele fala exatamente isso aqui, né? Observe que no afresco A Última Ceia, visualizamos o ambiente interno da construção na qual acontece o jantar. Então, A Última Ceia é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, onde Cristo, né, que é a figura principal, onde vocês estão observando, está bem centralizada aqui na imagem. Ela vai compartilhar sua última ceia com seus discípulos. Então, todos nós conhecemos bem essa história, né, que é retratado nessa obra. E aí trata-se de uma pintura totalmente simétrica e com uma perspectiva total, né? Por exemplo, quando a gente, né, for falar de perspectiva de uma forma mais clara, a gente vai perceber que existem alguns elementos que executam a perspectiva. No caso, prestem atenção que a figura principal é exatamente Jesus, né? Ele está bem centralizado. E aí tudo se volta para essa figura principal, para esse ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É onde todos
a concentração de linhas, de visualidade vai se destacar, né? Vai exatamente voltar-se. E aí, se eu for traçar aqui, ó, essa linha bem aqui, para onde é que essa linha vai? Essa linha imaginária aqui, ó, para o ponto de fuga, que é Jesus. A mesma coisa vai acontecer com essa aqui, ó. Tá tão reto, mas, né, dá para perceber. Para Jesus. A mesma coisa aqui, ó. Ó, a linha do teto. A linha referente ao teto, ó. Todas as linhas vão, até mesmo aqui, essa estrutura que faz aqui, ó, dos discípulos, vai para cá. Então, existe um ponto central na obra, né? E aí, claro, como ele fala bem aqui, vai evidenciar a estrutura geométrica harmoniosa. Isso tudo aqui é o que vai enfatizar a harmonia, né, o equilíbrio dentro dessa imagem. Aí a superfície da obra é bidimensional, 2 dimensões, mas, porém, a gente vai visualizar o cenário de maneira tridimensional. E o que vai causar essa tridimensionalidade são esses elementos da perspectiva que vão dar o quê? Uma profundidade. A gente sabe que tem uma paisagem aqui ao fundo, né? Então, tudo isso é exatamente para mostrar para vocês que essa obra de Leonardo da Vinci é causada pelo uso da perspectiva, que vai criar a ilusão de profundidade. E isso ele vai fazer muito nas obras, não só ele, mas os outros artistas também que a gente vai ainda conhecer, tá? Nas próximas aulas. E aí, turma, por hoje é só. Obrigada a todos. Qualquer coisa em relação às atividades, eu vou lançar no Pluri Connect, como eu coloquei aqui, mas sempre também estou avisando vocês, colocando no grupo, né, durante o horário. Então, não se preocupe, certo? Obrigada a todos. Qualquer dúvida, sinalizar e perguntar, certo? Até a próxima aula.